Senhor é maravilhoso em todo o tempo, né? Em todo o tempo, Deus é bom em todo o tempo Ele é bom. E o pastor Túlio hoje não está aqui, que ele tem uma reunião de pastores, a irmã Adriana vai acompanhá-lo também, né? E ele me perguntou se eu queria trazer a palavra. Eu, na mesma hora, eu quero, né? Soldado no quartel, né? Para trabalhar, né? E domingo a palavra que o pastor trouxe, né? Então a gente tem que fazer jus daquilo que ele tem ensinado, né? Daquilo que Deus tem botado no coração dele para ele trazer para a igreja e que nós possamos, né, exercitar, né, isso que o Senhor tem posto em nossas mãos. Amém? Não tem, o Josué está ali, maravilha. Não tinha visto ele não. Amém, Josué, você está aí. Ajudar nós aí. E mais uma vez, irmãos, como eu estava dizendo, Deus deu a oportunidade de trazer a palavra. Eu vou estar orando primeiro, como é de costume, isso é bom orar em todo o tempo, né? Para que não eu, mas o Espírito Santo possa me usar como um canal de bênção para a sua vida nesta noite, amém? Estenda a sua mão para cá e me abençoe em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça, ó Pai, te damos glória, Senhor, porque mais uma vez o Senhor, ó Pai, tem nos guardado, tem nos abençoado. Ó Deus, entrego a minha vida em Tuas mãos nesta hora, ó Pai, que não eu, mas o Teu Espírito Santo em mim, Senhor, possa me usar, me dar as palavras corretas, as palavras certas, ó Pai, para a Tua igreja. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de agir no nosso meio, tocando em nossos corações, ó Deus, e abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Te peço, ó Deus, misericórdia e graça sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, sempre que o pastor fala, obrigadão, minha boca está seca, nervoso, né? A gente fica ansioso assim. Obrigado, varão. Então ele me perguntou para trazer a palavra e eu fiquei pensando, rapaz, ele me falou no sábado à noite, no domingo, orei ao Senhor de manhã, passei o dia todo e nada, falei, gente, falei, então orei ao Senhor de novo, meu Deus, o que é que eu vou, né, me mostra aí. E Deus me deu algo para trazer para os irmãos, que se encontra em Tiago 4. Eu vou ler o do Tiago 4, do 5 ao 10. Eu li na abertura o número 5. E agora eu vou ler Tiago 4. Do 5 ao 10. Cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Mas eu vou frisar aqui o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores. Mas só a primeira parte aí do versículo, chegai-vos a Deus, e ele
se chegará a vós. Com certeza você já ouviu algum pastor, né, trazendo essa palavra, essa passagem de Tiago, né? Com certeza, né, você já escutou, você já leu, e por muitas vezes nós lemos a palavra e não paramos para meditar em cada versículo, né, em cada frase que tem, né, porque há um mistério na palavra do Senhor. Ela é um mistério que é revelado àqueles que buscam. Né? Se você busca ler, se você busca aprender da palavra, a palavra se revela a vocês. Né? A Bíblia, cada dia, se revela àqueles que buscam, àqueles que leem, que tentam aprender da palavra. E esse versículo me chamou a atenção: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, quer dizer, eu tenho que estar sempre ali pertinho, buscando ao Senhor, para que Ele também se achegue a mim, né? Para que Ele estenda a sua mão. Né? A gente sabe que a salvação é pela graça. Todos nós temos o direito à salvação, mas alguns escolhem crer, outros escolhem não crer, não é? Então, como que nós chegamos a Deus? Procurando entendimento, procurando aprender das Escrituras, da palavra do Senhor, né? De aprender aquilo que Deus é. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos de igual modo, não é? Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós fazemos, né? Nós fazemos, nós separamos as pessoas. Nós fazemos muitos planos na nossa vida, né? Há 7 anos atrás eu estava em Portugal, hoje eu estou aqui. Eu escolhi vir para cá. A gente escolhe, às vezes pergunta para o Senhor, Deus não. Vai, né? A gente vem. Só que tem detalhes, consequências de ato que nós fazemos, que Deus não vai falar para você. Você vai ter que viver eles para você criar calo, aprender algo, né? Ter uma estrutura, aumentar a fé, a perseverança. Vitagem está aí, né, Vitagem? Passou por um momento difícil, mas Deus teve misericórdia. Ele aprendeu, com certeza, não é? Ele tem contado disso, que aprendeu. A Ângela, testemunha também disso. Né? Então, nós passamos por dificuldades que muitas das vezes nós escolhemos lá atrás este caminho. Né? Nós escolhemos nós tivemos a opção. E muitas vezes escolhemos sem perguntar a Deus, sem falar com o Senhor: Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor vai me ajudar nisso aqui? Me dá uma resposta, me mostra, fala algo para mim, me dê um sinal. Né? A gente fala assim: me dê um sinal para que eu possa seguir em frente. Muitas das vezes esse sinal não vem, tarda, né? A gente acha, né? No nosso pensamento, no nosso coração, nós achamos que ele está demorando. Mas tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, né? E vamos fazendo as coisas, não perguntamos, mas Deus tem princípios. Desde a criação, Deus tem princípios. Deus disse: haja luz, houve a luz. Deus disse: haja separação das águas, houve separação das águas. Há um cronograma aí, uma regrinha que Deus seguiu, e se você for analisar em tudo que Deus fez, tem lógica. O cientista pode estudar, buscar, tentar explicar várias coisas do universo,
como a gente tem visto, eles descobrem novos planetas, descobrem outro sol, né? Outras estrelas, mas não conseguem definir algo. Eles não têm a certeza. Eles têm que estudar mais. Mas Deus já sabe, porque Ele era antes disto ser, Ele já era. E muitas das vezes nós pecamos nisso, em não dar a credibilidade que Deus merece. Aquilo que Ele espera de nós, de uma posição diante dEle, né? De tomar uma atitude diante de Deus, de ter uma atitude diante de Deus. Esse último corinho que, né, a gente cantou aqui, louvou o Senhor nas ofertas, vem com Josué lutar em Jericó. A Thaíli mandou ele, eu falei assim, olha que maravilha, eu vou falar sobre Josué hoje, eu vou ter um exemplo sobre Josué, e vem um hino, um corinho falando sobre isso, porque nós temos, Josué, a gente tem vários exemplos de atitude perante Deus que ele teve, que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Vários exemplos, não só ele, como outros homens de Deus, mas eu digo Josué pela disponibilidade, quando jovem, ele teve diante de Deus e diante de Moisés, de seguir Moisés, de ser o braço forte ali, né, de ajudar, de estar disponível. E veio Caleb também, acompanhando ele, né? Nisso, a história vocês conhecem, né? Mas glória a Deus. Em 1 Samuel 2:30, nós temos um exemplo da atitude de Deus perante a atitude do homem, né? Nós temos atitude e Deus vê essa atitude e toma a atitude dele também, diante da nossa atitude. Eu vou estar lendo só o 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos, desprezados, né? Em outras versões tem desprezados. Mas Deus faz isso? Faz. Deus faz. Assim como há céu e inferno, como há salvação e perdição, assim Deus age. O mundo acha que não. Tem muitas pessoas até dentro da igreja que pregam, que louvam, que trabalham na igreja. Isso é bom, é bom. Mas não analisam ao fundo a verdade de Deus, a atitude de Deus perante a nossa atitude. A nossa atitude nós temos que ter, né, de trabalhar, de fazer, de levar a palavra, como foi me perguntado se eu queria trazer. Eu falei, não, eu quero. Por quê? Tem um princípio nisso. Não é? A gente não prega para trazer a palavra do Senhor, nós não falamos que devemos levar a palavra, não só aqui, mas lá fora também, né? Por muitas vezes com dificuldade, né? Mas temos que levar. Então, Deus honra aquele que o honra, mas despreza aquele que o despreza também. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e padecendo. Dentro da igreja e padecendo. Deus atende às nossas necessidades? Você crê que sim? Sim. Deus pode atender a sua necessidade. Deus ouve a sua oração.
Pode demorar para responder, mas ele ouviu. Mas tudo ao seu tempo haverá uma resposta, sim ou não. Nós nunca queremos receber o não de Deus, nunca. Se você falar que quer, eu não quero, eu quero sempre, né? A gente puxa mais a sardinha para o lado, né, de cá, né? O lado de cá, ué. Então, a gente não quer ouvir o não de Deus, mas Deus pode dizer não, na hora que você menos espera. E nós já baixa a cabeça e vai reclamar, né? Murmurar. Não vai levantar a cabeça e falar, opa, se ele disse não, porque eu tenho que mudar algo na minha atitude. Eu tenho que tomar uma atitude diferente. Não é verdade? E isso aconteceu comigo. E acontece. Às vezes nós temos atitude que falhamos, mas demoramos a reconhecer a nossa falha, né? E perecemos por não ter humildade de olhar e de analisar e falar, verdadeiramente eu errei. E vamos ter uma atitude diferente. Não, mas eu vou mudar a partir de hoje, tomar a atitude, porque o Senhor verá a tua atitude. Ele verá a tua atitude e tomará uma atitude também diante de você, porque Ele te honrará. A palavra dele diz, eu honro aqueles que me honram, mas desprezo aqueles que me desprezam. Um exemplo, mais um exemplo de como Deus honra os que o honram e desprezam aqueles que o desprezam, está aqui em Levíticos 26, de 23 a 25, que no subtítulo está lá, castigo aos desobedientes. Né? Antes disso, está lá, bênçãos aos obedientes. Se você ver lá, antes dessa parte, tem bênçãos aos obedientes. Mas nessa parte diz, castigo aos desobedientes. Levítico 26, 25 a 30. Levíticos 26. Números Levíticos. Eu esqueci o óculos dentro da minha bolsa, do meu casaco. Mas eu não vou lá pegar, não. Porque essa Bíblia aqui tem uma letra assim, até razoável. Mas eu do Levíticos 26. Aí já está lá, o irmão colocou lá, amém. Levíticos 26, 23 a 25, Josué. 23 a 25, por favor. Se ainda com estas coisas não fordes restaurado por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. É duro, né? É duro, mas é a verdade. E o Senhor fez isso com Israel. Se você for ver lá na frente, Deus fez isso com eles. Eles não honraram a Deus, eles pararam de honrar a Deus. E eles conheciam a lei? Conheciam, porque desde menino eles são ensinados na lei. E não guardaram essa lei. Antes disso aí, quando você tiver um tempinho, você pode ler no capítulo 26, antes
dessa passagem está lá, a obediência, né? Tá a bênção aos obedientes. Mas também tem essa aí a seguir. Eu separei isso por quê? Porque as atitudes que nós tomamos, ela traz bênção e traz isso aí também. Então, a posição nossa diante de Deus, ela tem que ser só uma. Porque Deus daquela posição que Deus se agrada, e você vai receber, não por merecimento, né? Mas por uma atitude que você tem diante de Deus. Ele vai te honrar. Promessa dele. Honrarei os que me honram. Aí muita gente, isso no geral, né? Nós queremos receber o trato de Deus, um trato sempre bom, né? Que é sempre receber um sim de Deus. Mas nós não tratamos Deus dessa forma, para receber o sim. Nós não o honramos de forma que Ele possa nos trazer esse trato. Seja de várias formas, há várias formas de Deus te abençoar. Há várias formas, né? Na saúde, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida geral, né? Amizades, tudo. Mas se você não toma uma posição de Deus e não cuida dessas coisas, como você vai receber isso? Fica mais difícil, não é verdade? Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Ele não é infiel. Ele é fiel para os que são fiel com Ele, justo para os que são justos, mas Ele não é infiel com aquele que é infiel com Ele. Ele o ignora. Porque não há nada de ruim em Deus. Deus é infiel? Não. Ele sempre é fiel. Mas se você não o honra, Ele não vai te honrar. E muitas vezes nós nos enganamos em nós mesmos. Acontece com a gente, isso é normal. Mas a palavra do Senhor nos adverte, para que nós possamos abrir os olhos, para que nós possamos aprender e entender de Deus, que Ele é justo, fiel, fogo consumidor, mas é amoroso, porque Ele cuida, Ele ama todos de igual maneira. Mas há uma coisa que Deus faz nessa ação, com relação à sua atitude perante deles. Aí muda. Aí todos nós não somos iguais. Às vezes você vê alguém que está, um exemplo, prosperando. Aquele cara está prosperando e tal. Mas você não sabe o que ele está fazendo. Qual a atitude dele diante de Deus, para que Deus abençoe e lhe dê mais. Você não sabe. Talvez essa pessoa tenha tido uma atitude diante de Deus de abençoar pessoas, abençoar na igreja. Ele não entrega 10%, ele entrega 20%, 30%. Pode acontecer, irmãos. E eu não tenho dúvida disso. Porque a gente já ouve, o pastor mesmo falou, uma irmã tirou um cheque, 1.200.000. Ela tinha. Mas Deus abençoou ela, com certeza, para ela ter. Porque poderia acontecer alguma coisa nesse meio termo aí, dela perdeu, e aí? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas a atitude que às vezes você toma é que vai fazer a diferença lá na frente. Que Deus que vai chamar a atenção de Deus. A sua atitude. A sua disponibilidade para estar na presença do Senhor, para trabalhar,
para levar a palavra, para orar, para jejuar, para buscar conhecimento. Porque se a gente quer crescer profissionalmente, nós temos que fazer curso e estudar. Não é verdade? Todos os doutores que têm doutorado, que têm não sei o quê, eles tiveram que estudar, tiveram que dedicar tempo, tiveram que sacrificar tempo para aprender. Vão colher os frutos logo? Não, vão colher lá na frente. Frutos do que eles dedicaram antes, sacrificaram antes. E com Deus vai ser a mesma coisa. Ele é justo e fiel, mas ele espera uma atitude sua perante ele. Uma atitude verdadeira, como tomou Josué e Calebe. Não é verdade? Que esse é o exemplo que eu sempre me marcou quando eu li e já ouvi pregações, e me chamou a atenção a atitude dos dois. Quantos homens Moisés separou para ir lá? 12. 12 homens foram separados para ir espiar a terra. Todos viram a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa. Tinha gigante, tinha cacho de uva grande, a terra era boa, todos viram a mesma coisa. Mas só os dois tomaram a atitude diante de Deus, que chamou a atenção de Deus, Josué e Calebe. E tem um exemplo aqui, né, com relação a Calebe. Nem falo Josué não, porque a gente sabe que Josué lutou bastante, perseverou e entrou na terra prometida, como Deus havia prometido. E Calebe também, mas eu separei aqui um exemplo de Calebe, que está em Número 14, 24. Números 14, 24. Eu sei que você já ouviu essa palavra, eu sei que você já leu. Se não tiver lido, vai a ler, porque é muito bom. E tem várias coisas que, para a nossa vida, que nos faz dar força, dar ânimo, aumentar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Uma atitude que ele teve. A descendência de Calebe herdou a terra. Quantos que foi a descendência de Calebe? Milhares, né? Milhões. Mas a promessa de Deus foi com ele, por causa de uma atitude que ele teve diante de Deus. Os outros viram também, podiam ter tomado a mesma atitude, mas faltou a fé, faltou a perseverança, esqueceram de quem estava com eles, que o Deus de Israel estava com eles, eles esqueceram desse detalhe. Morreram todos, não entraram na terra. Seus filhos entraram, eles não. Mas Calebe e Josué foram lá, e a descendência deles herdaram a terra, por uma atitude. Isso me chamou a atenção com relação à atitude, porque às vezes eu mesmo sou falho nisso, às vezes, que eu deveria tomar uma atitude e não tomo. Depois tem a consequência dessa atitude. E às vezes nós não recebemos de Deus mais porque nós não tomamos atitude. Deixamos passar o tempo. Amanhã eu vou fazer. Faça hoje. Se aparecer oportunidade hoje, enfrenta hoje. A atitude hoje. Amanhã, Deus que tratará do assunto. É com fé, com perseverança, porque é a fé exercitando a sua atitude de exercitar a fé, vai produzir frutos na sua vida.
frutos que você nem imagina, coisas que você nem espera, através de ter uma atitude de exercitar a sua fé. No geral, irmãos, no geral. Você quer ter experiência com o Espírito Santo? Vai buscar. Buscar e com zelo. A palavra diz: busca com zelo. Vai buscar. Vai experimentar. Eu quero experimentar mais de Deus a cada dia. Pela misericórdia dele, eu tenho experimentado um pouquinho só, mas eu quero mais. Eu quero mais. Então eu tenho buscado mais. Eu quero aprender mais de Deus. Eu quero ter a atitude diferente diante de Deus, para que Ele me trate como eu estou tratando Ele, honrando Ele, glorificando Ele, exaltando o nome dEle. Essa é a atitude que o crente tem que ter diante de Cristo, diante de Deus. Com certeza, como Caleb recebeu, você receberá também. Isso é com certeza. Eu honrarei a quem me honra. Ponto. Amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui mais um exemplo de voltar de novo ali na acepção de pessoas, né? Porque é bom a gente, que está em Romanos 2:19, não, 19 não, 11, Romanos 2:11, perdão, Romanos 2:11, o meu 1 parece um 9 ali, que eu dei aquela voltinha assim, para começar com a caneta, parecendo um 9, mas ainda bem que eu consegui decifrar aqui. Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, mas há de atitudes. E de atitudes, tem um exemplo que está na palavra, que está em Êxodo 30, do 12 ao 16, são mandamentos, leis que foram, né, que Deus falou com Moisés lá no Levítico, lá no Êxodo, no início, né, Deus passou para ele, e que o povo teria que seguir estas leis, né? E está em Êxodo 30, 12 ao 16. Do 12 ao 16. Quando tomares assomados os filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. 13. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Eu acho que é o peso em prata, né? Peso em prata, que na verdade era 12, isso dá 6 gramas. Um ciclo era 12 gramas, isso aí acho que é 6 gramas de prata. Segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo, e a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará. O rico, tá junto lá também. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Amém? Aí foi uma coisa que Deus estipulou. Uma prova de que todos ali eram iguais para ele, o rico e o pobre. E foi estipulado assim. Mas lá na frente, acho que foi Davi, quando foi contar ao povo, eles não deram a oferta. E aí veio as pragas.
Veio as pragas. Fez acepção, e aí? A atitude deles de não obedecer à lei, de não obedecer aquilo que Deus deixou, né, para obedecer. Não obedeceram, pagaram o preço. Vieram as pragas. Foi o que Deus falou. Quase terminando, irmãos. Só mais um. Mas outros 2 versículos que nos mostram a separação e a diferença entre né, o amor de Deus para com todos, mas a separação de uns para outros, né? E está aqui em João 3,16, né? Que todos conhecem, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. José, você podia colocar o João 3,18, faz favor. João 3,18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há separação. Você pode escolher, você tem atitude. A atitude de reconhecer Jesus como seu Salvador e a atitude de desprezá-lo. Você pode escolher. Que bom que você escolheu de estar na presença, de reconhecer que Ele é o teu Salvador, que Ele rendeu a vida dele na cruz do Calvário para te dar a salvação. Que bom que você, ótimo que você reconheceu isso, mas tenha atitude diante de Deus. Preserve, lute, vá em frente, aumente, para aumentar a tua fé a cada dia em Cristo, para que cada dia você possa crescer na presença do Senhor, ter novas experiências com Ele, experimentar o melhor de Deus. São promessas de Deus, mas nós temos que ter a nossa atitude de experimentar o melhor de Deus. Nós temos que ter a atitude de confiar no Senhor, de exercer a fé. É com fé que nós vamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Mas nós temos que ter a atitude de exercitar a fé. Você exercita a fé. Hoje é terça-feira, culto de oração. Quando o pastor chama para a gente vir à frente, né, para orar, nós tomamos a atitude. Não, eu creio no nome do Senhor, eu vou lá na frente, porque eu creio no nome dele, porque eu creio no nome dele e eu vou receber. Eu vou exercitar a minha fé. Muitos têm recebido, eu já recebi. Com certeza vocês receberam também. Pela atitude que às vezes nós tomamos diante de Deus, de ter fé que Ele pode fazer tudo aquilo que nós pedimos, esperamos que Jesus falou, não, tudo que vocês pedirem. Mas Tiago fala, né? Às vezes vocês não recebem porque não sabem pedir, né? Porque pede para os vossos deleites. Mas, anyway, Deus tem honrado, Deus tem dado, Deus tem mostrado a sua misericórdia para com a igreja. Amém? Para finalizar, eu vou estar lendo 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar,
e agradar a Deus, assim andais, para que continueis a progredir cada vez mais. Isso que Paulo deixou na palavra, é isso que eu trouxe hoje para os irmãos, né? Advertir, falar, tenha atitude perante o Senhor, agrade ao Senhor. Você está agradando ao Senhor, que você veio louvar Ele, adorar Ele, e recebe a adoração e o louvor do nosso coração nesta noite. Amém? Essa é uma atitude que devemos ter diante de Deus. Vou estar lendo só o último aqui, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Que nós exercitamos a fé assim, irmãos. Sei que muitas pessoas acham, não, já fui na igreja domingo, não precisa ir mais não. Aqui é que você recebe. É no altar é que recebe as bênçãos. Deus pode ter misericórdia de você, com certeza Ele tem, e te dá algo além daqui. Com certeza, Ele pode fazer isso, mas é no altar do Senhor que a gente recebe, que a gente busca e recebe do Senhor misericórdia, amém? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É isto que eu tinha para vocês nesta noite, que o Senhor tocou no meu coração, de que você possa exercitar a atitude diante de Deus, exercitar a sua fé. Amém?